Amém. Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Estamos na reta final do nosso estudo a respeito da ansiedade. Estamos meditando sobre o subtema Aprendendo a Viver de uma Forma Contente. No último encontro que nós tivemos, nós falamos sobre a indiferença em relação às circunstâncias. E nós falamos sobre a grande condição que nós passamos quando nós nos deixamos estressar pelas coisas que acontecem no dia a dia. Uma coisa que rouba o nosso contentamento mais do que qualquer outra coisa são situações estressantes. E elas, naturalmente, elas já vêm sobre as nossas vidas. Contas a pagar, discussões de toda sorte e espécie. Além das coisas naturais, parece que nós gostamos de buscar outras coisas. Nós vemos as coisas que nos dão problema, as situações que nos causam dificuldade e estresse, e mesmo assim parece que nós queremos comprar essas brigas sem haver nenhum tipo de necessidade. Quando nós nos encontramos em situações como essa, falamos que nós perdemos a satisfação e a paz. Porque, em primeira instância, o que acontece é que, diante da dificuldade, nós queremos nos vitimizar. Culpamos cônjuges, culpamos pessoas que estão à nossa volta, mas, em primeira instância, verdadeiramente, nós culpamos a Deus, porque Deus permitiu que eu passasse por isso. Afinal de contas, eu estou na igreja, eu sou um crente fiel, amo Jesus, vou para o monte, oro, dou dízimo. Por que eu passo por isso? Então essas coisas, elas vêm trazendo a tristeza no nosso coração e nós nos tornamos vítimas. Paulo foi uma pessoa que suportou situações horríveis. Ele foi chicoteado, havia um costume dentro da cultura romana em que você não poderia bater mais do que 40 vezes chicotada na pessoa. Mas se você desse 39, 40 menos 1 ou 39, você podia dar ciclos de 39 ininterruptos. Loucura. Dava 39, lá tomava uma água, mais 39, mais 39. Paulo passou por isso, passou por naufrágio, apedrejamento e toda sorte de coisa. Mesmo assim, ele aprendeu a olhar para a perspectiva eterna, saber que ele tem um plano, tem algo a mais dentro da vida dele, além da coisa que está passando. E a coisa que nós temos que sempre entender é que toda e qualquer aflição, ela é temporária. Quando você está no meio da batalha, no meio da guerra, parece que ela nunca vai acabar, mas na verdade, a batalha ela é temporária. Se você parar para pensar um pouco, é algo que nós, com esta maligna correria do dia a dia, nós temos perdido esse costume de você parar para analisar o seu dia, analisar a sua semana, analisar o seu mês. Você esquece os livramentos de Deus, você esquece que aquela luta que naquele momento parecia uma coisa impensável, um muro intransponível, ele foi transposto. A enfermidade, ela foi deixada para trás. A dificuldade da Isabela lá no ventre da Rayane ficou para trás. Hoje nós queremos a companhia dela, queremos brincar, mas aquilo ficou para trás. E se nós entendermos essa dinâmica da temporariedade das coisas, nós vamos ter calma e vamos esperar que simplesmente aquela onda ela passe. A energia que nós temos gasto com essas dificuldades, elas têm feito com que nós ficássemos tão ansiosos que nós esquecêssemos a glória da honra eterna que nós vamos ter. Então a dificuldade ela existe, nós vivemos em tempos maus, o nosso país ele está numa situação caótica e tende a piorar, não tende a melhorar. Nós vemos aí a condição do governo atual, ele está em primeiro nas pesquisas, ou seja, ele pode se reeleger de novo. E todo esse contexto aí pode vir à tona novamente. A gente vê a manipulação do mercado financeiro, a gente viu, se você não percebeu, na sexta-feira o Trump ele baixou um decreto que ele vai taxar a China em 100%, ou seja, começou a guerra tudo de novo. E aí a gente vai ter uma série de implicações em todos os mercados, no comércio. Você vai sentir isso na flor que você vai comprar, que você vai vender, você vai sentir isso. E as pessoas elas não estão nem aí.
Mas nós temos que entender que todas essas situações elas são temporais. Sustentado pelo poder divino, isso é a grande tranquilidade que nós temos no nosso coração. Você acreditar e confiar que nós somos sustentados pelo poder divino. Independente do que acontecer, nós temos uma autoridade maior sobre as nossas vidas. Amém. Na semana retrasada, quando eu preguei a última vez, em que eu falei que a vingança ela é do Senhor. Se você traz a vingança para si, você não está confiando no poder divino. Você está achando que você tem que resolver a coisa. É nesse momento que você se destempera, é nesse momento que você briga, que você fala coisas que não devia, que já estavam no seu coração, mas que você não devia, e aí você cria uma série de situações. Paulo pôde enfrentar qualquer circunstância terrena que ele passou com a afirmação de que ele confiava no poder divino. Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso ir lá na IPTG, parar na frente da rodovia, entendeu? Para! Em nome de Jesus. O Moisés está aí meio lesionado, ele fala, mas eu posso, eu vou lá e vou lutar com o cara, entendeu? Top lá, entendeu? Porque eu posso. Não é isso que está sendo falado. Mas uma grande maioria das pessoas, elas entendem que realmente tudo ela pode. E ela pode fazer o que ela quiser. E isso não é uma verdade. A verdade de Paulo aqui é que tudo posso naquele que me fortalece dentro das leis, dentro das regras, dentro dos ensinamentos do nosso Deus. Ele, Paulo, havia aprendido que não importa quão difíceis as coisas sejam nesse mundo, todo cristão tem um suporte material e tem um suporte espiritual. Essa condição de você saber que tem as ondas, elas vêm e elas não vão parar de vir. É como no mar, as ondas elas não param de quebrar na praia. Elas vão continuar, as dificuldades elas vão continuar acontecendo. Vão continuar havendo discussões conjugais, vão ter dificuldades de enfermidade, toda série de coisas, mas nós temos que acreditar que nós temos um suporte espiritual. Ao dizer que todas as coisas por meio de Cristo, Paulo estava referindo-se à tolerância, não à provisão miraculosa. Todas as coisas eu posso suportar em nome de Cristo, porque eu sei que Ele me fortalece, não é? Todas as coisas eu posso receber, eu posso esperar receber uma BMW, receber um jatinho. Não é isso que está sendo falado. Tudo posso naquele que me fortalece, ele vem após aquele pensamento de que ele estava preso, de que ele estava sendo escarnecido, em que ele foi apedrejado e passou por todas as dificuldades. Ele fala assim, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Ele não quis dizer que podia viver sem comer e beber. Não é isso que ele está dizendo. Eu posso ficar sem comer e beber porque eu sei que Ele me fortalece. Aí tem uns malucos aí que vivem de luz. Ele não podia ser esmurrado 5.000 vezes ainda sobreviver, não, ele iria morrer. Há um limite para as opressões físicas que qualquer ser humano pode suportar. Por isso que Deus fala que Ele não dá nenhum peso que a gente não possa suportar. As lutas e dificuldades, elas vêm sobre a nossa vida e é uma realidade. Você pode ter duas atitudes em relação às lutas da vida. Ou você aprende com ela e sai mais forte, ou você vai passar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Se tem uma coisa que Deus tem nas suas mãos, é o tempo. A eternidade, Ele não tem pressa nenhuma. Se você não aprendeu dessa vez, Ele vai fazer com que você aprenda da próxima vez. Não aprendeu, vai aprender da terceira vez e vai continuar, que é exatamente o contexto da escola. Se você não estuda, você não é aprovado. Se não é aprovado, você repete de ano, e você acha que você é o bacanão, e você repete de novo, e repete de novo, e ninguém está preocupado, ninguém vai chorar. Se você falir, se você acontecer alguma coisa séria. A gente já tratou desse assunto, da questão do falecimento do ente querido, em que aquele momento inicial todo mundo fica condoído, aquele velório, aquele enterro, está todo mundo cheio de gente lá. Na primeira semana, os amigos mais de longe já nem lembram mais disso. E aí os mais de perto vão separando, e daqui a pouco é apenas o núcleo familiar principal, até que nem mesmo o núcleo familiar ele tenha mais tanta dor no coração. Começa um sentimento de culpa, mas a pessoa ela não tem mais aquilo. É o natural do ser humano.
Em vez disso, Paulo estava dizendo, Isaías 40, 31, Isaías 40, 31. Helena, vem cá. Você vai ler comigo, hein? Tudo bem? Então vai. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Obrigado. Quando eu chegar no fim dos meus próprios recursos, então buscarei o poder de Cristo para sustentar-me até que venha uma provisão. Você faz aquilo que está nas suas mãos. Deus, Ele dá a capacidade para você, te dá força, te dá vigor, te dá entendimento, capacitação, e você tem que usar essas coisas. Não quer dizer que quando vem a luta de dificuldade você já vai cair de joelho, não. Faça a sua parte. Quando a gente vê a figura de Cristo ressuscitando Lázaro, Ele fala para as pessoas empurrarem a pedra. Ele fala para as pessoas tirarem a faixa de Lázaro. São coisas que o ser humano pode fazer. E nós temos essa capacidade dentro do nosso labor, do nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos. Nós podemos buscar, mas quando nós esgotamos os nossos recursos, nós temos que ir ao Senhor. Temos que buscar a provisão e a mão dele. O contentamento é um subproduto do sofrimento. Você está passando um sofrimento, mas você sabe que a situação que você está passando, ela poderia ser pior. Ou tem outras pessoas que estão numa condição pior que você. Nesses dias que eu tive lá nos Estados Unidos, eu vi exatamente essa condição de que privilégio de eu estar lá. E aí a gente ia comer, eu olhava aquela comida horrível, porque a comida deles é horrível. Eles vivem a base de lanche, hambúrguer para cima e para baixo, só aquilo lá e não tem conversa. Se você quiser comer um pouco mais caro, você vai pagar bem mais caro. Não existe carne bovina, a galera não come carne bovina, é só frango de todas as formas que você imaginar. Ali você tem 101 formas de você fazer frango, e de toda forma e espécie. E mesmo assim, diante daquilo, eu olhava e falava assim, graças a Deus por essa comida. Porque há pessoas que, diante de um alimento desse, se fartariam. Como que eu posso reclamar? Então você tem numa balança a condição do contentamento e do outro lado do sofrimento. Você está vendo a coisa acontecer na sua vida e você pode olhar para aquilo como uma oportunidade para você crescer, ou você pode se vitimizar. Ó céus, ó vida, ó azar. Entenda que Deus não está nem aí. Ah, pastor, Deus não está nem aí para a sua tristezinha. Ele sabe que você precisa aprender algo e você vai aprender. É a condição dos pais com os filhos. O pai e a mãe dão ordens e comandos para os filhos que não são agradáveis, que não querem ser aceitas. E aí o que acontece? O filho fica de biquinho lá e ele acha que o pai vai deixar de fazer o que tem que ser feito simplesmente porque a pessoa está de biquinho. É a mesma coisa minha em relação com o pastorado. Eu não vou deixar de falar, de fazer, simplesmente porque o Alisson ficou chateadinho, porque a Esther ficou triste. Eu não vou deixar, porque eu tenho uma responsabilidade primária com o Senhor de cuidar de você. Você achando bom, achando ruim, as coisas que têm que ser faladas, elas vão ser faladas. Às vezes eu falo alguma coisa, a Rô está passando, ela ouve, ela fala, cuidado, o jeito que você fala. Eu falei, não, eu tenho que falar. Eu tenho que trazer exortação, eu tenho que trazer correção. Se a pessoa ela vai seguir o caminho dela como ela quer, é com ela. Mas a pessoa tem que saber que existem consequências. As pessoas não gostam de ouvir essa palavra, mas tudo tem consequências. Não existe nenhuma ação que não tenha consequência. Até você deixar de fazer alguma coisa é uma ação. Você no mercado financeiro, na tua loja, você parar e falar assim, eu não vou comprar esse material hoje. É uma decisão, é uma ação e tem consequência. A ação do Trump lá, quando ele emitiu aquela ordem, o mercado a nível mundial, nível de dólar, criptomoeda e tudo mais, ele caiu 90%. A ação de simplesmente o papel.
E isso também vale para mim e para você. Mas nós esquecemos que as nossas ações, elas têm consequências. O contentamento é um subproduto do sofrimento. Ele vem quando você experimenta o poder sustentador de Cristo e simplesmente escapa da opressão. Você está passando pela luta, pela dificuldade. Você acha que você não vai suportar e de uma hora para outra Deus vem e traz o livramento. Tranquilidade. Tranquilidade. Estava lá, e aí eu vou salpicando as coisas que aconteceram, né? Comprei um celular para o Nicolas, que ele pediu, e fui declarar. Aí entrei no site da Receita, lá dentro, coloquei os dados, pagamento. Falei, vou privilegiar o irmão, vou comprar no cartão a taxa. Aí o sistema travou. Aí eu fui para a Receita. Aí a Receita estava com problema. Quase que eu perdi o voo. De Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro para Brasília. O que vai fazer? Ficar nervoso? Ficar chateado? Não, deixa Deus. Lá na ida, lá nos Estados Unidos, quando a gente foi fazer um translado lá, o avião atrasou 40 minutos. E aí, quando nós chegamos lá, que a gente ia pegar um outro voo, o cara falou, corre! Aí, um estava com o joelho estourado, o outro era gordinho, e eu saí na frente. Cheguei lá, esbaforido, corri. Aeroporto, só para você ter uma noção. O aeroporto lá, você precisa de um terminal, você precisa de um trem, um metrô. Você entra no metrô, com 7 estações de metrô para você ir de um terminal para o outro. De tão grande que é o negócio. Aí nós fomos correndo lá, cheguei lá, ficamos 1 hora parado. Para que a preocupação? Para que a tristeza? E aí, enquanto estava no avião, eu falei assim, nós vamos perder o voo. Tem uma expressão americana que fala que seja feita a vontade de Deus, chama God's willing, que é a expressão que eles falam, seja feita a vontade de Deus. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, seja feita a vontade de Deus. Seja feita, seja feita, seja feita, seja feita. E nós temos que desenvolver essa condição de que nós agimos dentro do que está nas nossas mãos por fazer, mas que seja feita a vontade do Senhor. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Devemos experimentar dificuldades suficientes em nossa vida para ver o poder de Cristo manifesto em nós. Porque sem as dificuldades você não olha e não vê Deus. No momento da sua luta e dificuldade, você procura o Senhor. Então, a Menisa, permita-me compartilhar. A Menisa falou assim, pastor, meu irmão pede oração. Eu falei, uma oração por quê? Enfermidade. E se ele tivesse sem enfermidade, ele ia pedir oração? Não. Quando você está bem, você quer ter uma reunião comigo? Não. Se está tudo certo, você continua tocando seu barco. É assim na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu relacionamento com o Pai. Mas quando a coisa aperta, você vai procurar soluções. É assim que nós fazemos. É diante de situações como essa que nós vemos quão grande é o amor de Deus. Porque Ele sabe que nós o procuramos apenas de uma forma egoísta quando nós precisamos de algo. Mas Ele não está nem aí. Porque o amor dele é medido pelo sacrifício de Cristo. Não pela minha ação ou sua ação. Graças a Deus por isso. Porque se Deus ele levasse em conta os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, o caminho direto para a gente seria o inferno. Sei que minha capacidade para experimentar o contentamento tem crescido ao longo dos anos. Você tem reparado isso na sua vida? Que você tem sido mais manso? Que você tem sido mais paciente? Que você tem confiado mais no Senhor? Como tem sido isso na sua vida? Diante das intempéries, das duas dificuldades que acontecem. Você tem que observar na sua vida contentamento. Você tem que observar que as coisas, apesar de continuarem complicadas, você está mais suscetível a suportar aquele tipo de coisa. O escárnio, a briga de alguém, a conversa, você passa a ser uma pessoa cada vez mais contente. É uma forma de você eliminar a ansiedade na sua vida. A razão principal que tenho visto Deus operar coisas na minha vida, que somente Ele poderia fazer. Você tem observado a ação de Deus de uma forma sobrenatural na sua vida? Em relação ao seu negócio, em relação à manutenção da sua casa? Será que você já esqueceu o que você viveu há 10 anos atrás?
como você passava lutas e dificuldades há 20 anos atrás? O que era a sua vida há mais anos atrás? E quando você consegue identificar a ação de Deus na sua vida, você começa a ficar satisfeito. É aquele calo bom, em que você sabe que, apesar da luta e dificuldade de bater forte naquele lugar já tem um calo. O calo da confiança na ação de Deus, em que Ele vai agir. Ele já agiu. Por que Ele não agiria de novo? Antes tenho aprendido a lançar a sua força e dizer, 1 Coríntios 10, 13. Coríntios 10, 13. Felipe? Não. Rô. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse? Fosse? Que não fosse? Humana. É o diabo? É o diabo que vai trazer a tentação? É quem? Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse? Humana. A tentação vem de quem? Dos homens. É o ser humano que convive com você que gera as coisas no seu coração. Você já tem isso. Mas essa tentação, vamos fazer tal coisa? Vamos agir dessa maneira? Pessoas, elas vêm e geram a ira no teu coração. Testam você ao teu limite para ver se você vai suportar. Usam de artimanhas para fazer com que você saia dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que a tentação que existe dentro desse mundo que nós vivemos, ela é humana. É o ser humano que usa. Não é Satanás que aparece, não é outra capeta que aparece. É o ser humano que é utilizado como instrumento e uma ferramenta. Mas, e esse mas é importante, mas é uma condição em que ele faz uma observação. Apesar dessa tentação, ser humano, e nós temos bilhões de pessoas nesse planeta Terra, capazes de trazer a tentação ao nosso coração, Deus, Ele é fiel. Fiel a quem? A palavra dele. E não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ele está falando com os filhos. Essa tentação que poderia te afastar de uma forma definitiva dos caminhos do Senhor, ela não vai acontecer, porque Ele não vai deixar. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Agora você pode continuar escolhendo a tentação? Claro que pode. A luta e dificuldade está diante de você. O Senhor, Ele mostra o caminho. Olha, não vai por esse caminho, não faz isso. Não entra em conflito, não entra em discussão. E você acha que você tem que ir. Ah, eu vou, eu quero é briga, eu quero é sair no pau com o outro. Deus fala, tudo bem. Aí depois vem o quê? As consequências. Mas Ele diz que, junto com a tentação, Ele fornece o quê? Uma saída. Sempre há uma saída. Sempre há uma solução para você não sair para violência, para agressão, para qualquer coisa que seja fora dos caminhos do Senhor. Você sabe como funciona o marca-passo? Aquele problema quando o coração está arrítmico. O que acontece? Em vez de ele bater, tum, 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 ele bate tum. Aí ele para, tum, 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 todo fora. Aí você tem que colocar no seu peito uma coisa chamada marca-passo. Se o coração ele ameaçar falhar, ele dá um choquinho, um microchoque dentro do teu peito, e o coração ele é estimulado a continuar batendo. Então, todo aquele momento que deveria bater, que não bateu, há um choquinho. O marca-passo funciona dessa maneira. Ele estimula as batidas do coração a voltar a um ritmo normal, quando elas não são regulares. Ele é um poder sustentador. Como crentes, nós temos um reservatório de poder espiritual que nos põe em movimento quando chegamos ao fim dos nossos recursos que podemos recorrer. Efésios capítulo 3, verso 20.
Efésios capítulo 3, verso 20. Gálatas, Efésios, Filipenses 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, você está diante da luta e dificuldade, e você tem um Deus que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Você está lá diante da dificuldade, uma enfermidade, um câncer. E aí você vai pensar, qual que é a solução disso aí? Ah, tem a quimioterapia, tem a radioterapia, tem algum tratamento aí esotérico, alternativo, sei lá. Chegou no limite? Chegou. E agora? Agora entra Deus. Ele tem, além do que você pode pedir ou pensar ou imaginar, tem o nosso Deus. Nós temos que entender essa condição da figura divina de Deus, que nos traz o contentamento, porque Ele está sempre conosco, não é porque eu mereço. Ele diz, estarei convosco por toda a consumação dos séculos. É como se você tivesse protegido por uma guarda armada o tempo inteiro. Se você tivesse que entrar numa favela perigosa, e você tivesse com o esquadrão do BOPE à sua volta, você ficaria mais tranquilo ou menos tranquilo? Agora imagina Deus, que é aquele que não permite que ele fala que 10 mil caem à sua esquerda e 5 mil à sua direita e você não é atingido. Aquele tremendo tiroteio, você fica parado e nenhuma bala acontece. Você parece aquele filme de ação. Você já viu o John Wick? Já viu o John Wick? Entendeu? Em que todo mundo atira nele e nenhuma bala pega e a bala não acaba da arma, né? E tem vários atores que agem dessa maneira e fazem assim. Em que o cara bate, ele nunca machucado, ele nunca é acertado um tiro nele, nada acontece. É exatamente isso que Deus fala que é conosco. Ele está nos guardando e nos protegendo. Com esse entendimento, você aprenderá o que é contentamento, mas você vai aprender isso quando você estiver no vale da sombra da morte, quando você chegar à beira do precipício, quando não puder resolver os seus problemas, quando você não puder se livrar do conflito, quando você não conseguir estabilizar o seu casamento, quando você não conseguir fazer nada em relação aos seus filhos, quando você não conseguir mudar seu ambiente de trabalho, quando você for incapaz de lutar contra a doença que está arruinando o seu corpo, a única solução é voltar-se para Deus e encontrar força nele para resolver a situação. O problema é que nós não voltamos para Deus. A gente continua buscando alternativas humanas para resolver situações que não vão ser resolvidas. Você já se esforçou, chegou ao seu limite, você não tem mais forças e você não procura ajuda. Estava conversando com uma pessoa ontem, lá em casa, e a pessoa falava para mim das dificuldades dentro do casamento, uma série de coisas. E eu falava, mas por que você não procura ajuda? Estou aqui para te ajudar, para trazer algum tipo de instrução. Mensalmente ou a cada 2 meses eu chamo os casais e falo, tá tudo bem? Como é que tá? Trabalho, relacionamento, como é que tá a intimidade? Como é que está, sei lá, todas as coisas. Se você fala para mim que está tudo bem, para mim está tudo bem. E eu fico muito feliz que você tenha aprendido e você consiga resolver os seus problemas. Porque eu não estou aqui para agir como um cara que vai ficar junto com você sentado e cada passo que você dá você tem que me consultar. Não estou aqui para isso, eu estou aqui simplesmente para trazer um norte para você e você continuar caminhando. Mas se você falar, eu estou com um problema tal, a gente vai trabalhar e vai ajudar. Entenda que o tempo não cura as feridas. Simplesmente faz com que as feridas elas fiquem mais podres. Qualquer enfermidade, se você não cuidar, ela apodrece. Se você pegar um alimento, exceto a margarina, e colocar num porão e deixar lá, depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o pote de margarina está lá. Estava vendo lá um vídeo com a Rô. Nenhum bicho vai querer comer aquilo.
Porque aquilo ali é uma porcaria, um veneno. É a mesma coisa da sua dor, ela vai estar lá. Ela vai continuar lá. E no ser humano tem a intensificação porque ela cria uma raiz no coração. Se você não resolver ciclicamente, a coisa vai aparecer novamente. Ou alguém vai jogar na sua cara, olha, aquilo lá que você fez. Pô, mas você já não me perdoou? Mas... porque não foi resolvido no coração? Devemos acrescentar um importante qualificador. Se você tem vivido uma vida de pecado e está agora no fundo do poço, aonde este pecado te levou, não espere que o Senhor surja, apresente uma exibição deslumbrante do seu poder e faça você se sentir contente. E isso é muito sério. Você é alertado pela palavra de Deus a não seguir certos caminhos, mas você decide ir. E você decide continuar caminhando naquele caminho. E aí, quando você está no fundo do poço, você acha que Deus vai aparecer com uma situação, uau, sumiu. Não. O aprendizado é o caminho de volta. Lá em Apocalipse ele diz, volta aonde você caiu, veja isso, se corrija, e então viva segundo o primeiro amor. Não existe uma situação milagrosa dessa forma. Você criou toda uma situação de destruição, você vai ter que trilhar o caminho de volta. Quando eu pescava com meu pai, eu lembro que o anzol, ele tem a fisga dele, e aí tem uma pontinha, né? Ele tem um negócio assim. O peixe, para entrar na boca do peixe, é fácil, porque fura, mas para sair rasga. Quantas vezes o peixe engolia o anzol e a gente tinha que tirar daqui de dentro dele, e aí quando você ia tentando tirar, por mais cuidado que você tentasse tirar, cortava, sangrava. Porque o caminho é inverso, ele tem que ser feito, ele vai acontecer daquela maneira. Essa ideia de que eu posso andar do jeito que eu quiser e depois Deus ele se vira, isso não existe. Ele pode agir de uma forma sobrenatural? Claro que ele pode. Mas não é a regra, não é o comum. O comum é você ter que voltar por aquele caminho de dor, você vai ter que consertar o problema com as pessoas, que é o que eu falo com as pessoas dessa igreja. Problemas que foram ocorridos lá no passado, não, está tudo certo, agora eu vou dar um presentinho para o outro, eu vou dar um agrado para o outro, não resolve. Você é um mala, você é um maligno, você trata as pessoas mal e você acha que no aniversário, alguma coisa, eu vou lá. Ontem foi aniversário da Manu. E eu liguei para ela, cantei parabéns com ela, ela ficou feliz. Mas se eu tivesse maltratado ela o ano inteiro, aquilo não tinha valido de nada. A nossa ação, ela tem que ser uma ação contínua. E a desconstrução também ela é contínua. O que Deus tende a fazer é abrandar o castigo à dor que você causou naturalmente. Não há restauração rápida para um padrão de vida pecaminoso. Não há um padrão rápido de restauração para uma vida pecaminosa. Ou você trilha o caminho, ou você vai parar pelo caminho. Assim como a saúde é resultante de um modo correto de vida em sua dimensão física, assim é o poder de Deus resultante da obediência na dimensão espiritual. Eu não me alimento bem, então eu vejo lá o americano, só hambúrguer, batata frita, só porcaria, refrigerante, tudo é refil. Você vai lá e toma, lá os caras pegam uns copos, é meio sem noção, né? Porque se você comprar um copo de 300 ml, você tem direito a beber quanto você quiser. E você pode pagar mais caro e tem um copo de 700, mas para quê? Se eu tenho um copo de 500 que vai me satisfazer, mas tudo bem, o cara compra de 700 e o cara carca lá, 700 ml de refrigerante. O que isso vai acontecer com a saúde do cara? Vai danificar. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu já percebi que meu peso mudou. A Rô falou assim, eu percebi, você tirou a camisa, eu já vi que a calça já está mais apertada. É consequência, não tem jeito. A vida espiritual é a mesma coisa. Você elimina o exercício, você elimina o exercício espiritual da oração, da leitura, as coisas elas vão desandar, não tem como. A carta de uma mulher que experimentou isso mostra claramente, eu vou ler uma carta de uma mulher. Caro pastor, traí meu segundo marido durante os primeiros 11 anos do nosso casamento. Isso incluiu vários casos passageiros, alguns mais duradouros, outros apenas de uma noite, algumas aventuras, provavelmente 12 a 15 homens ao todo. Na verdade, eu amava meu marido, amava nada. Mas sabia que não era 100% dedicado a ele e não tinha ideia de como mudar isso. Eu era infeliz. Entenda que se você não cumprir o papel ao qual Deus te designou, você será infeliz.
Não me dava o devido valor, era mal-humorada, descontente, vivia fazendo compras para tentar satisfazer o meu vazio. Entretanto, era uma mentirosa perita e procurava enganar o meu marido assim como qualquer um. Eu era ainda capaz de agir maravilhosamente a maior parte do tempo, apesar de tudo isso, e muitas pessoas realmente pensavam que eu era uma boa pessoa, pois eu escondia muito bem o meu lado ruim. Eu exibia uma boa aparência para todo mundo ver, mas me sentia como se usasse uma máscara o tempo todo. Se alguém me dissesse que eu era atraente, pensava comigo mesma. Se você pudesse ver o que está dentro de mim, não diria isso. Suponho que devo também mencionar que fiz um aborto. Um bebê concebido com o meu segundo marido, enquanto eu ainda estava casado com o primeiro. Nos separamos, fiz o aborto e em seguida me casei com meu marido atual depois de ter vivido com ele por quase 1 ano e meio, a maior parte do tempo. Devido a uma depressão constante, procurei um especialista em aconselhamento. Após 2 anos, compreendi melhor alguns dos meus motivos para proceder daquela maneira, mas de modo algum mudei meu estilo de vida. Fui criado em um lar cristão. A propósito, meu pai era o pastor e aceitei a Cristo na tenra idade. Contudo, nunca compreendi realmente o que era seguir a Cristo. Enquanto ia crescendo, senti várias vezes algum impulso nesse sentido, mas isso não tinha nenhum significado para mim. Assim que saí de casa e fui para a faculdade, passei a rejeitar tudo e seguir o meu modo de vida que achava que me deixaria feliz. Meu coração estava endurecido para as coisas de Deus e tenho certeza de que Satanás estava contente em forçá-lo a se endurecer cada vez mais. Talvez 2 ou 3 vezes na minha depressão mais aguda e desespero, clamei a Deus para que me ajudasse, mas não me preocupava em dizer que estava arrependida pelo que estava fazendo. Como não o conhecia, Deus, estava completamente convencido de que ele me odiava, que não se interessava por mim, e se juntou à minha desgraça e o sentimento de inferioridade. Cada pecado fazia com que aquela pessoa se afundasse mais, o coração se endurecesse mais e achasse que Deus estava mais distante. Entretanto, sou uma prova viva do poder do Espírito Santo para transformar o coração e o comportamento de uma pessoa. Nem todas as convicções para uma vida renovada vieram de uma vez. Tem sido um processo gradual para certas coisas, mas uma coisa mudou imediatamente, porque acreditei que Deus sabia que eu era mais importante para... Porque acreditei que Deus sabia o que era mais importante para mim. Só de pensar em estar com outro homem hoje simplesmente me enoja. Percebi que estava me dedicando 100% ao meu marido e ao meu casamento, e que o amava de todo o coração e jamais faria qualquer coisa que o desonrasse. Isso não foi algo que pedi especificamente, apenas aconteceu. Tive um profundo sentimento de alegria e contentamento. Palavras cujos significados eu supunha jamais conhecer em minha vida. Como essa mulher voltou-se para Deus com fé obediente, Ele a abençoou maravilhosamente com poder e contentamento espirituais, entendendo que esse caminho não é uma mágica. Essa mulher, ela passou anos e anos em sofrimento, procurando soluções, até que realmente ela se rendeu a Deus. E ao se render a Deus, ela foi desfazendo todo o processo, até que ela pôde estar realmente plenamente restaurada. As mesmas bênçãos que foram sobre a vida dessa mulher, independente do seu problema ser maior ou menor, elas são sobre as nossas vidas. Porque se você confiar que Deus, Ele está realmente no controle de todas as coisas, Ele vai agir. Enquanto você achar que você é soberano da sua vida, que você pode controlar, Ele simplesmente deixa você entregue ao seu próprio coração. Romanos, ele é muito claro e diz: entreguei essas pessoas aos seus próprios desejos e próprias vontades, para que elas pudessem crescer ou ser destruídas. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Pai, nos ensina a sermos satisfeitos, nos ensina, Pai, a sermos contentes, nos ensina, Pai querido, a olharmos para situações permitidas pelo Senhor, para que haja crescimento nas nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Nós estamos acabando um pouco antes, nós vamos voltar às 10 horas e 40 minutos, 5 minutos antes, tá bom?